1 Samuel, capítulo 17, versículo 50. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50. Diz assim: Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Fala conosco, amplia a nossa visão, amplia a nossa fé. Cura, Deus, transforma, liberta, batiza com o Espírito Santo. E que saiamos daqui mais abençoados, empoderados, mais parecido com o Senhor, mais do que vencedor, que saiamos daqui revigorados, e nossos melhores dias ainda estão por vir. Diga amém. Não, melhora esse negócio aí, pelo amor de Deus. Diga amém. Ah, pronto. Quem tem um gigante aí? Sério? Um gigante. Eu tenho um gigante. Na realidade, eu tenho dois gigantes. Gigantes que vira e mexe, eu tenho que lutar com eles. Gigantes que vira e mexe, eu preciso me dedicar à oração, eu preciso dedicar à palavra, eu preciso respirar. Quem sabe é teu caso também. Se não é o teu, guarda essa palavra, porque daqui a pouquinho o inimigo vai levantar um gigante para você. E não fica essa carinha triste, não, porque não tem como viver essa vida sem ter gigante. Diga, não tem como. Não, gente, se vocês ficarem com esse clima de velório, eu vou embora. Diga, não tem como viver essa vida sem gigante. Tem. Eu escrevi um negócio aqui, ó. Cada um tem o seu gigante. Diga para quem está do teu lado, fica com o teu que eu fico com o meu. Porque a gente tem uma mania de achar que o gigante do outro é anão. É ou não é? Alguém conta um problema para vocês e diz, não, se você soubesse do meu. Eu estava com um apóstolo naquela viagem lá, a gente ficou junto todos esses dias, 14 dias juntos, e gente boa, graças a Deus o cara era gente boa, organizado, e então foi maravilhoso. O defeito dele é que ele roncava, pelo amor de Deus. Não, mas roncava com força mesmo. Aí no final eu descobri que se eu desse uns empurrão nele, ele parava, mas eram faltando 2 noites para ir embora. Passei 12 noites com aquele gigante lá. Eu gravei, falei, aqui, irmão, ó, vê se tem condições um negócio desse daqui. Ele só ria. Então, cada um tem o seu gigante. A segunda coisa é que cada gigante abre um tipo de porta na nossa vida. Quando você vence uma adversidade, aquela adversidade abre uma porta na sua vida. Igual fala assim, eu queria ganhar mais dinheiro no meu trabalho. Você vai ter que resolver mais gigantes no teu trabalho. Eu queria ser mais respeitado. Você vai ter que resolver mais gigante para ser respeitado. Porque cada gigante abre um tipo de porta. Diga, cada gigante abre um tipo de porta. Meio professor aqui, mas daqui a pouco melhora. E para fechar essa parte, cada porta que cada gigante abre leva você a um outro nível. Então não adianta porque você é de Jesus, você achar que Deus vai te levar a outros níveis, a outros patamares, a outras conquistas, a um novo nível de fé, a semelhança de Cristo sem gigante. Por exemplo, tem alguém que precisa de paciência aqui, tirando eu? Tem alguém? Eu preciso ter paciência. Então, qual o gigante que vai vir sobre você?
A impaciência. A impaciência. Por quê? Porque você precisa vencer o gigante para produzir aquilo. A tribulação produz esperança, esperança e tal. Então, tem as coisas boas, elas vão sendo produzidas das coisas ruins. O grande desafio nosso é quando algo ruim na nossa vida produz algo ruim. Você passa por um problema difícil e aquilo ali te amarga. Você passa por uma adversidade e aquilo dali te revolta. Então, cada gigante que você vence, ele vai levar você para um outro nível. Existem pessoas que elas estão achando que a vida será feita apenas das vitórias. Não tem como ter vitória sem ter um gigante. E nem todos os gigantes serão vencidos de primeira. Seria muito bom que todos os gigantes fossem vencidos de primeira. Primeira investida, você venceu o gigante. Primeira soco que você deu nele, você venceu o gigante. Seria muito bom. Mas tem gigantes que eles só caíram. Aí você precisa ir lá e cortar a cabeça. E tem gigantes que você matou na primeira. Então a questão é, existem gigantes que você vai lutar com ele até que você o mate. Mas existem gigantes que você vai lutar com ele até o último dia da sua vida. Paulo lutou com o gigante até o último dia da sua vida. E Jesus disse para ele: Paulo, deixa eu te explicar um negócio. Esse seu espinho na carne aí é para você sempre se lembrar da minha graça. Então essa luta aí, eu já vi várias definições do que era o espinho na carne de Paulo. Eu não vou entrar em mérito disso. Mas esse espinho que você tem aí, isso é para te lembrar que você depende de mim. Isso é para te lembrar que o negócio não é com você sozinho. E aí o Davi, agora vamos voltar para a história do Davi. Essa parte da vida de Davi é uma parte muito legal. É a parte que ele vai lá, enfrenta o gigante, derruba o gigante, mata o gigante cortando a cabeça dele. Só que antes, o que é que ele fez antes? Porque talvez você está querendo matar um gigante hoje, mas quando você olha para trás o que você fez, você não fez nada para matar esse gigante hoje. Você está agindo completamente contrário para matar o gigante hoje. Mas você está orando, você está com o coração puro. O problema é que não adianta a gente só querer matar o gigante, não adianta a gente achar, não, Deus está vendo o gigante que está diante de mim. Não adianta só essas coisas. Escute isso aqui. Vamos para a Bíblia aqui, ó. Mas antes, ó, é muito comum pessoas quererem determinadas posições, vencer pecado, portas abertas, sem que ela pague preço nenhum. Quando eu uso essa expressão pagar preço, eu tenho muito cuidado, porque tem muitos que levam essa expressão pagar preço para uma religiosidade muito esquisita. Tudo para ele eu estou pagando um preço. Tudo para ele eu estou pagando um preço. Não, eu estou dizendo, se você quer emagrecer, você vai pagar um preço para emagrecer. Se você quer passar num concurso, você vai pagar um preço para estudar. Se você quer ser um engenheiro, você vai pagar um preço para ser um engenheiro. É o pagar o preço daquilo que a gente precisa fazer para que áreas da nossa vida seja melhor. Tem alguém comigo até aqui ou não? Então, se eu tiver, é um pensamento, se eu tiver essa condição, aí a minha vida seria assim. Não, a sua vida não seria assim se você tivesse nessa condição. A sua condição que você deseja estar tem a ver com aquilo que você vai fazer para estar naquela condição. Qual que é o tema das quartas-feiras nossas? Tanque cheio. Tem muita gente querendo andar na reserva. A reserva da fé é um perigo. Eu contei aqui, a gente andou 8 horas no deserto e de ônibus. A primeira coisa que o cara fez, ele parou no posto. Nossa, ele parou no posto, pensei que era um míssil, tinha caído aqui já.
Ele parou num posto e encheu o tanque. E aí ele avisou, olha gente, vai ter um posto daqui, 4 horas. Então lá a gente vai dar uma paradinha, porque enquanto eu abasteço, vocês tomam um lanche, tomam um café. Então ele precisava completar o tanque. Então talvez tenham gigantes na sua vida, que o que você precisa fazer é completar o seu tanque da fé. O enredo da história de Davi é maravilhoso. E todo mundo quer um final desse, eu derrubei o gigante. Mas se você não construir uma história em Deus, uma história de conhecimento, uma história de fé, e ficar achando que nós vamos aqui fazer um passe de mágica gospel e que a sua vida será um mar de rosa, ou estar procurando alguém que faça isso, você vai se frustrar no evangelho, porque não existe. Se tivesse, eu seria o primeiro. Se tivesse um pastor que fizesse isso, eu seria o primeiro a trazê-lo aqui. Mas não é assim. Você vai enfrentando os gigantes, e conforme aqueles gigantes você vai enfrentando, Deus vai preparando gigantes maiores, Deus vai preparando portas maiores. Tem alguém para receber isso ou não? Tem alguém aqui ou não? Quando eu olho, eu já dei esse exemplo. Quando eu comecei meu ministério há 20 anos atrás, eu olhava para trás e eu não tinha nada. Eu olhava aqui e falava, qualquer pessoa que olhasse atrás de mim, tinha um paredão negro, não tinha nada. Depois de uns 5 anos, você já tem alguma coisinha. Tem alguns gigantes já que passaram a ser anão. Mas tem alguns gigantes agora que são diferentes. Aí passa mais uns 5 anos, quando você tem ali uns 10 anos de ministério, você olha para os gigantes que eram gigantes, você fala, meu Deus, acho que é o que eu estou batendo aqui. Não tinha gigante. Lá não era gigante. Aí quando você anda uns 15 anos, você fala, meu Deus, aquilo lá não era gigante. Cada vez que você vai rompendo os gigantes da sua vida, você vai vendo que aqueles que eram gigantes se tornaram anões, mas porque você foi vencendo. Então, primeira profecia, levante a sua mão aí, levante a sua mão. Eu quero declarar sobre a sua vida, o que você está olhando como gigante hoje, ele é hoje, porque amanhã você vence e ele será um anão na sua vida. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Ele será um anãozinho, vai mudar mais, ele não é mais gigante. Não estou aqui sendo pejorativo com o anão, mas estou comparando um gigante e um anão. Ele não será mais, mas o grande desafio da sua fé é você acreditar que esse gigante, ele só é mais um gigante na sua vida. Ele não é o único gigante, ele é mais um gigante na sua vida. Nós falamos muito do gigante Golias que Davi matou, mas depois Davi lutava era com exércitos inteiros. E não tinha mais a pedrinha, agora era a espada, agora era a lança, era escudo. Então tem coisas que Deus vai fazer na tua vida no ano das restituições, mas você precisa ter fé para entender que aquele gigante, ele não é para te parar, ele é para te promover. Será que tem alguém feliz com isso aqui ou não? Então vamos lá. Eu não vou falar toda a história agora, até aqui, porque eu quero mastigar bem esse texto até chegar aqui. Então, provavelmente, eu vou continuar pregando essa parte aqui nos outros cultos. Escute, gigantes na nossa vida não escolhem idade, classe social, nação, eles simplesmente vêm com tudo. E eles têm uma missão, a missão de destruir. Qualquer gigante que você enfrente, ele tem a missão de te destruir. Você tem um desafio para entrar num concurso público. Aquele gigante, ele vai fazer de tudo para você parar. Você tem um desafio de montar um negócio. Aquele gigante vai fazer de tudo. Por quê? Porque ele não escolhe idade. Por exemplo, se tem um gigante hoje na vida do jovem, quem tem menos de 30 anos? Menos de 30. Levanta a mão, menos de 30. Menos de 30, menos de 30, menos de 30. Talvez um dos maiores gigantes, segundo a sociedade, de um jovem é o futuro. Esse é o gigante do jovem. Mas e o adulto,
o idoso, talvez o maior gigante dele seja o passado. Escolhas que ele fez, decisões que ele tomou, caminhos que ele seguiu. E o jovem, que caminho que eu vou seguir? O que será da minha vida? Eu estou vendo aqui o Instagram, o menino com 22 anos criou uma startup, ficou milionário, e eu estou aqui com 28 anos, terminando a minha faculdade, ainda ando de bicicleta. Você vai deixar esse gigante te matar. Você vai deixar esse gigante te destruir. E sabe qual que é o nome desse gigante hoje? Comparação. Então, cuidado para você não pegar o melhor momento de uma pessoa e comparar com o pior momento seu. Você não vai vencer esse gigante. Esse gigante ele vai ficar cada vez maior. Só que sabe qual que é o nome desse gigante? Mentira. Ele é um gigante de mentira. Já viu quando tem pessoas lá atrás, a gente sem conhecimento fazia isso. Não vai ali não que tem um bicho-papão. Fala para a criança, não vai lá não que ali tem um bicho-papão. A criança não vai, por quê? Porque tem um bicho-papão. Mas bicho-papão não existe. Aquilo é uma mentira. Só que a criança é criança. E ela acredita que tem um bicho-papão lá. Então ela não vai lá. E o que é que o diabo quer fazer com os filhos de Deus? Ele quer dizer que tem um bicho-papão ali, que não é para ele. E aí o que é que muitos fazem? Eu não vou lá não, não é para mim, sabe como é que é, se eu tivesse, se eu tivesse, se eu tivesse, se Davi tivesse. Davi não tinha o que era necessário ter. E eu vou te provar na Bíblia. Por isso que eu quero falar com você algumas coisas que talvez você está aí, tentando lutar com uma ferida, é um gigante. Tentando lutar com um fracasso, é um gigante. Tentando lutar com um casamento, é um gigante. Tentando lutar com um luto, é um gigante. Tentando lutar com uma crise financeira, é um gigante. Tentando lutar contra a sua infância, é um gigante. Eu li a frase de um filósofo que diz assim: boa parte das nossas atitudes na fase adulta é a criança da nossa infância dentro de nós. E é verdade. Eu falei para a pastora, eu fiquei 7 horas dentro de um ônibus, sentado na cadeira, olhando deserto. E ali foi passando um filme de muitas coisas. E eu vi que muitos gigantes, na minha fase adulta, foram gigantes que nasceram na minha fase infantil. Talvez tenham gigantes na sua fase adulta, que na realidade, eles são nada mais, nada menos que os gigantes da sua fase infantil. Talvez você não tenha tido uma boa infância. Talvez você não tenha tido amor. Talvez você não tenha tido o apoio desejado. Não vou julgar seu pai ou sua mãe. Eu vou só mostrar para você que pode ter acontecido. Agora, o que nós vamos fazer com tudo isso que faltou? Nós vamos ficar nesse lugar daquilo que faltou, ou nós vamos para um lugar da onde não falta nada, e esse lugar é na presença de Deus. Não, eu preciso ouvir um amém melhor aí. Esse lugar é a presença de Deus. Se você não entrar nesse lugar na presença de Deus, todas as suas faltas vão ecoar. Eu tenho faltas na minha infância, na minha adolescência. Eu tenho, Meus filhos devem ter também, talvez menos que eu, mas deve ter. E talvez os filhos dele também terão. Então nós lidarmos com algumas faltas será normal. A questão é não lidar com aquela falta e viver uma vida baseada naquilo que faltou. Eu me lembro quando eu comprei uma moto bem bonita. Eu já estava casado, já tinha filho, eu não era um jovem. E eu lembro que quando eu peguei essa moto em Lorena, comprei ela em Lorena, uma moto 500 cilindrada, não esqueço dela, uma verde, Suzuki, e eu vindo de Lorena para cá, eu falei, puxa vida, como eu queria ter essa moto com 18 anos. Eu tenho isso na minha mente. Agora eu já estou casado, com filho, é outro mundo. Espera aí, se é agora que eu tenho moto, é agora que eu vou andar, é agora que eu vou curtir, eu vou ficar lembrando que eu não tinha uma moto quando eu tinha 18 anos de idade, até tive, mas por alguns motivos a gente acabou ficando sem. Espera aí. Existem coisas que eu não tive e que não tem a ver com o que você compra.
Tem a ver com o que você sente, com o que você vive. Agora, espera aí, eu não tive, mas os meus filhos podem ter. Então, se você não ressignificar, eu estava lá no hotel, sentado no saguão do hotel, muito triste no domingo, muito chateado, mas muito mesmo. Agora que passou tudo, a gente pode falar as dores. Parece lá, dá uma risada no Instagram, manda uma mensagem para a família, está tudo bem. É claro, o que adianta falar a realidade do que a gente está sentindo a milhares de quilômetros? Não adianta nada. Então está tudo bem, está tudo jóia. Só que não está tudo bem, não está tudo jóia. Por vários aspectos, por vários gigantes ali. E ninguém está tudo bem. Tem hora que o grupo da gente está irritado. Você faz uma brincadeira, o cara não gosta. A pessoa faz uma brincadeira com a gente não gosta. Por quê? Porque está todo mundo ali à flor da pele. E eu estou lá sentado, muito para baixo, muito irritado, e um amigo me manda uma mensagem. O apóstolo Joel, do Projeto Vida. E aí, rapaz, eu estou vendo o que aconteceu aí. Eu falei, cara, eu estou aqui, não sei o quê, não tem perspectiva, não sei o quê, Trump soltando bomba, blá. Aí ele escreveu uma frase. Aquela frase fez assim, ó. A frase foi assim: pegue esse momento e não viva ele, ressignifique ele. Aquilo ali deu uma virada de chave. Eu falei assim, peraí. Aí eu mandei uma mensagem para o Gilson, pastor Jefferson, falei, ó, eu vou entrar no culto e vou pregar online. Se vai ser WhatsApp, se vai ser online, se vai ser via Zoom, se vai ficar bom o som, não vai. Por quê? Porque daquela hora eu fui estudar uma mensagem, eu fui ver, eu fui oxigenar, eu me senti que o domingo organizou e aquilo ali me ajudou. Uma frase, não mudou nada o meu quadro externo, mas mudou o meu quadro interno, em nome de Jesus. Talvez seu maior gigante não é o que está lá de fora, é o que está por lá de dentro. E hoje, em nome do Senhor Jesus, nós vamos cortar a cabeça dessa porcaria e você vai sair daqui mais que vencedor em Cristo Jesus. Ah, pelo amor de Deus, você tem que fazer alguma coisa. Aí eu vi, eu falei sim, e sabe o que eu fiz? Coloquei no grupo. Pessoal, recebi uma palavra aqui, eu só tinha pastor. Recebi uma palavra aqui e deixa eu falar uma coisa para vocês. Gente, entra ao vivo nos cultos, grava uma mensagem. A galera murcha, grava uma mensagem. Faz alguma coisa aí. Aí eu comecei a ver, verdade, ok, vou fazer. Quando eu vi, tinha um num canto gravando um vídeo, tinha outro no canto falando que ia entrar pelo Instagram, tinha outro no outro canto, que era só pastor, era domingo, e todo mundo ali, puxa vida, o que nós vamos fazer? Aí passou, o que eu fiz? Gente, vamos fazer um culto. A janta é 7 horas. 6 horas um culto, ok, joia, deu uma mexida. Uma palavra, ressignificar, diga ressignificar. Ressignificar nada mais é do que você dar um novo sentido para um sentido real. A gente estava ali, qual que é o sentido real? Estamos ali, tem nada o que fazer, estamos longe de casa, está longe da igreja, está tudo certo. Vou ressignificar. Pô, eu posso fazer alguma coisa. Não do jeito que eu queria, mas eu posso fazer alguma coisa nas condições que eu tenho. Diga, eu não posso fazer o que eu quero, mas eu posso fazer alguma coisa. Tem gente que não mata gigante por causa disso. Davi, ele não podia fazer nada, irmão, mas ele foi fazer com o que ele podia. Eu sei tacar pedra. Tacar pedra eu sei. Na pior das hipóteses, uma pessoa caída, cortar a cabeça dela, também dá para fazer. Mas se eu for lutar com um gigante, com os olhos humanos, eu não luto. Eu paro por aqui. Quem sabe é isso aí que está precisando você dar uma olhadinha. Espera aí, você está dando um crédito muito grande para o gigante. Vamos para a Bíblia aqui. A primeira coisa que eu quero falar com você aqui, só para garantir minha alma aqui, tem alguém que tem que vencer algum gigante? Diga amém. Então estou no lugar certo. 1 Samuel 17:5. 1 Samuel 17:5. Escute isso aqui e deixa Deus trabalhar na tua vida aí. Ele usava um capacete de bronze,
vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma laçadeira de tecelão. E a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro lá à frente dele. Escute. Fala assim, mas eu quero vencer um gigante. O que isso tem a ver comigo? Tudo a ver. Quem faz um relatório desse aqui, ele não tem fé. Alguém naquele grupo, um dos irmãos de Davi, fez um relatório daquele dali, porque ele não tem fé. Pessoas que não têm fé são boas para explicar problema. O que tem a ver falar do peso da lança, o peso do escudo, o peso dos capacetes? O que tem a ver é que é alguém que, por não ir vencer seus próprios gigantes, ele está mostrando para você que não tem como vencer o seu gigante. Então você tem que ter um cuidado muito grande com quem você compartilha das suas coisas. Você compartilha com alguém que não quer servir no ministério, que você quer servir no ministério, ele vai te vencer. Porque é muito mais cômodo não servir no ministério. Se você compartilha com alguém que você vai começar um negócio, que o negócio é pequeno, que você vai trabalhar de dia, vai ter que estudar de noite, vai arrumar um horário para trabalhar, e ele quer trabalhar 44 horas semanais e tá bom, ele não vai te inspirar, ele vai fazer isso aqui. Ó. Você já viu o tamanho da lança? Sabe quantos quilos que pesa? Agora veja só, por que alguém, olhando um gigante, afrontando, começou a fazer planos de quanto pesava o equipamento dele? Pensa comigo. O que isso acrescenta na minha fé? Talvez se quando eu tivesse falado, eu vou começar meu ministério, Deus me chamou, e alguém começasse a dizer, mas você sabia que você pode investir nas pessoas que você mais ama e elas vão te trair? Imagina alguém falando isso para mim. Imagina alguém falando, você sabia que tem gente que entra e sai da igreja e não está nem aí para você? Imagina alguém falando, você sabia que o povo simplesmente resolver não ofertar, não dizimar, você está lascado com os compromissos da igreja? Você sabia? Você sabia que a cada ano vão arrancar de você e não vão deixar nada para você? E vai chegar uma hora que se você não vigiar, você está oco por dentro. Você sabia? Não, porque eu conheço de ministério. Talvez eu tivesse desistido. Talvez eu tivesse dito, sério mesmo que é assim? É. Agora, deixa eu te falar uma coisa. É verdade que ele tinha esse peso na ferramenta, sim ou não? Sim. Sim. O mais incrível é que não tem mentira. Tem verdade, mas meu amado, quando Deus está com você, quando Deus te dá uma palavra, não é a verdade do gigante que vai fazer a diferença, é o quanto você crê no Deus que te chamou que vai fazer a diferença. É isso que você tem que ficar de olho. Porque, meu irmão, ninguém te dá relatório errado, não. Agora, qual relatório que vai fazer parte da sua vida? Por isso que, escute, não permita o conhecimento roubar a sua fé. Irmão, eu sinto o cheiro de quem sabe muito e não tem fé. Porque eu entrei sem saber muito, mas eu tinha fé. Eu sinto o cheiro de quem tem muito conhecimento, muita bagagem. Muita. Ele abre a boca, é rico em conhecimento. Mas é a fé para fazer a sua... Não, aí não tem. Por quê? Porque ele literalmente deixou a letra matá-lo. Aquele irmão de Davi que fez esse relatório, ele já estava morto pela letra. Levanta sua mão aí. Mas nessa noite nós estamos sendo vivificados pela palavra de Deus. Ah, pelo amor de Jesus, faz alguma coisa aí. Ó. Alguém ali do exército estava com tempo para exaltar o inimigo. Gente, teve uma época que eu via pessoas, elas subiam para pregar, ao invés de pregar o evangelho, só explicava como que o diabo agia,
Só falava como que o diabo, o inferno era organizado. Como que tinha honra no meio dos demônios. Só falava muito. É claro, Jesus falou, ó, você quando vai para uma guerra, você tem que saber como é seu inimigo. Jesus falou isso. Mas ele não falou para você idolatrar seu inimigo. Ele só disse, ó, você tem que conhecer seu inimigo. Então eu tenho concorrente, eu tenho que conhecer meu concorrente. Você tem um concorrente na sua área, você tem que conhecer o concorrente. Agora, idolatrar, exaltá-lo, não, irmão. É gente que entende de medida, mas não entende de fé. É gente que sabe falar as verdades, mas continua parado do mesmo jeito com medo. Irmão, eu quero conhecer a Bíblia, claro. Eu quero conhecer o que outros estão ensinando, mas eu não posso deixar que a palavra de Deus seja sucumbida por um conhecimento que roube a minha fé. Quem está aqui? Eu estava para começar esse ministério, eu fui na empresa que eu trabalhava e fui dizer para ele que era o último mês, porque eu ia ficar tempo integral. E essa empresa, hoje, era um salário aí de 20, 25 mil que ele me pagava. Dinheiro de hoje. E ele disse assim, rapaz, mas que isso? Você é muito novo. Olha o salário que você tem. E ali eu comecei a falar da Bíblia com ele e tal. E aí ele falou, mas você sabia que o Mar Vermelho já foi comprovado pela ciência que há não sei quantos mil anos atrás, ele tinha um movimento que ele abria um buraco, e segundo consta, esse buraco abriu quando o povo passou, e papapá, 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 e eu ouvindo a explicação científica que ele estava dando, quando ele terminou, eu falei assim, mas eu fico com a Bíblia, amigo, eu acredito na Bíblia. E a Bíblia ainda fala umas doideiras, fala que um homem foi engolido por um grande peixe, e que 3 dias depois o grande peixe vomitou ele com vida. Aí ele ficou assim. Irmão, sempre terão pessoas para tentar roubar a tua fé com algumas verdades. Mas Jesus disse, eu sou a verdade. Então é essa verdade que tem que prevalecer na nossa vida. Faça sol, faça chuva, está aqui ou não? Davi exaltou foi Deus e não o inimigo. Davi exaltou foi o poder e não o inimigo. Isso não significa que nós vamos anular, como eu disse. E Jesus falou, olha, quando você vai enfrentar uma luta, vê primeiro como é que o seu adversário vem. Quando você vai construir uma casa, faz um orçamento primeiro, até o fim, para ver se você consegue terminar. Não é isso. É a questão de valorizar tanto o inimigo que aquilo rouba a sua fé. Tem alguém aqui ou não? Outra coisa, você quer vencer um gigante? Sim ou não? Preste atenção nesse texto. 1 Samuel 17, 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Sabe por que tem gigante que a gente não mata? Falta sabedoria. A gente fica entrando em briga que não é nossa, a gente fica tentando resolver problema de quem não quer que o problema seja resolvido, a gente fica gastando energia com quem só quer que a gente gaste energia, a gente fica explicando para quem já decidiu no coração não acreditar. Porque tem gente que você quer explicar alguma coisa, assim para mostrar, mas ele já decidiu não acreditar. E tudo que você fale, você gastou energia, você gastou força, e aquilo dali vai te fazer falta depois. Eu gastei muita energia tentando explicar situações. Eu me lembro, quando a gente viveu uma adversidade aqui, como que tinham pessoas que vieram aqui só gastar minha energia. Pessoas até que estavam na igreja, só gastar energia, só perguntar, só fazer perguntas, mas eles não queriam explicações, porque eles já estavam definidos no que acreditar, mas eles queriam o quê? Gastar sua energia. Meu amado,
que Deus te dê discernimento para entender que a maioria das pessoas que querem ouvir a tua história não querem te ajudar, querem apenas roubar a sua energia. É 1, 2 ou 3 com muito custo, que são aqueles que vão ouvir a tua história para ajudar a sua história. E hoje, no meu devocional, eu ouvi uma palavra que assim foi muito forte. Ele disse assim, esse homem disse assim: preste muita atenção, que no silêncio da sua luta, aqueles que te amam de verdade provocarão a sua fala, e aqueles que se interessam pelos seus resultados ignorarão o seu silêncio. Olha, eu decorei, eu tenho que decorar. Você já viu que de repente você não está legal e está meio quieto, está meio sumido? Aquela pessoa que te ligou e falou: estou notando você sumido, eu estou notando você quieto, eu estou notando você calado. Essa pessoa que é o teu bem. Mas aquelas pessoas que ignoram o teu silêncio e seguem a vida, elas amavam o teu resultado. Ele estava numa situação agora, que agora não dá tempo para quê? Para eu gastar energia à toa. O que é que vai ganhar quem vencer esse gigante? Foi essa a pergunta de Davi. Qual é o benefício emocional, financeiro, amoroso? O que vai ganhar? O seu gigante, imagine sem ele, é isso que você vai ganhar. Agora, se você está lutando gigante de outros, você não vai ganhar nada. Aí eu tenho uma dica. Você quer lutar o gigante de alguém? Guarde essa dica. Número 1. Não espere que ele vai lutar o seu gigante. Eu vou repetir. Porque muitas vezes nós lutamos os gigantes acreditando que um dia, se precisarmos, aquela pessoa vai lutar o nosso gigante. Irmão, esse é o maior erro. É nessa hora que aquela palavra que Jesus falou, que a direita der, a esquerda não fique sabendo. E é difícil, porque humanamente é muito difícil. Você faz o bem para alguém e nunca precisou. E a hora que você precisar, você não ter aquele bem. É muito difícil lidar com isso. Não vim aqui tapar o sol com a peneira. Mas o único que você pode lutar as lutas dele, e ele vai lutar as suas lutas, o nome dele é Jesus Cristo. Se você lutar as lutas dele, se você lutar as causas do reino, você lutar as causas dele, você pode ter certeza que ele vai lutar as suas causas. Mas para você lutar a causa de alguém, você tem que estar muito maduro, muito preparado, para amanhã não se tornar um gigante de uma ferida na tua alma. Um gigante chamado ingratidão. E esse gigante, ele é feroz. Ele machuca. Davi, ele não foi lutando à torta e à direita. Davi não foi emocionado para lutar. Davi fez uma pergunta inteligente. O que é que ganha quem vencer esse gigante? Já parou para pensar nessa pergunta? O que é que ganha? Você não ganha nada não. Será que ele lutaria? Porque aquele gigante, a Bíblia diz que ele afrontava o exército de Israel. Tanto é que quando Davi vai para a batalha, o gigante fala assim: o que é esse troço que você mandou aqui? Que palhaçada é essa? Eu sou um lutador profissional. Você mandou essa criança aqui vir lutar comigo? Isso aqui não tem nem graça. Ué. Não vou ter valor nenhum se eu ganhar. Olha para você ver. Só que aquela luta tinha um segredo. Ou melhor, tinha 2. O primeiro segredo é que tinha uma recompensa. Diga recompensa. Diga recompensa. E o segundo segredo é que aquela luta era fruto de alguém que afrontava Deus. Meu amado, quando você entra em lutas de afrontas do inimigo contra o seu Deus, você pode ter certeza, ele será com você no nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor aí.
Olha aqui, isso, sabe um gigante que todos nós temos que derrubar? O gigante chamado falta de sabedoria. A gente não avalia as coisas, a gente não pondera, a gente não toma um conselho com alguém maduro, a gente se ilude com conversa fiada, porque a gente fica cego, não avalia. É engraçado, a cultura nossa aqui, você tem muito cuidado quando você for viajar para fora. A primeira vez, fui 2 vezes no Egito. A primeira vez que eu fui no Egito, fui tomar um café, e aí estava o guia lá, esperando. Guia não é espírita não, viu, irmão? Guia é o cara que... porque às vezes ele fala guia, alguém fala assim, nossa, ele estava onde? Aí sentei, então comecei a tomar um café, a falar com ele e tal, ele falava português. Aí de repente eu falei assim, você é casado? Aí ele meio que fez um pouco caso assim. Aí eu falei assim, você tem filhos? Aí ele fez um meio pouco caso. Aí eu falei, quantos? Ele falou, por que você quer saber da minha vida? Aqui não é normal os outros quererem saber da minha vida, não. Aí eu falei assim, que isso, amigo? Aqui no Brasil a gente puxa uns assuntos assim. Ele falou, não, mas aqui não. Aqui, ninguém fica perguntando da família do outro, não. Eu falei, pô, me desculpe. Puxa vida, irmão. Desse jeito. O que eu quero dizer para você? Tem coisas, irmão, que a gente está entrando sem saber. Talvez tenham gigantes que você está aí, ai, eu estou com um gigante, e hoje Deus vai te mostrar, ó, aquele gigante lá, esquece, ele não é teu. Você que chamou ele para dentro do teu arraial. Você que foi lá dizer, não, vem cá, vem lutar comigo. Você não avaliou nada, você não fez nada. Aí está aí fazendo campanha de oração e Deus está assim, não estou te entendendo, essa luta não é tua. Essa causa não é tua. Um amigo meu falou há muito tempo atrás, e é verdade, quando alguém, não a gente como pastor, mas quando alguém vai pedir ajuda para o outro, você tem que orar, porque às vezes é Deus tratando alguma área e você entra no meio do negócio. Por isso que é melhor você marcar um atendimento, um conselho, ter uma visão mais espiritual do negócio, para você saber para que lado que você vai. Existem lutas que não são suas, ou que não vale a pena. Não vale a pena. Porque talvez você está lutando lutas que nem o dono está lutando. Tem um gigante lá chamando o João. Aí você chega e fala assim, ô João, vamos lá, eu vou lutar com você. Não, eu não vou não, vai lá você. Como que vai lá eu? A luta é sua. Ele não quer lutar. Quem está aqui? Não gaste energia no que apenas rouba teu tempo. Diga comigo, eu não posso gastar energia naquilo que apenas rouba meu tempo. E aí depois rouba dinheiro, rouba saúde, rouba paciência. E sabe quem quer fazer isso? O diabo. O diabo quer fazer isso. Porque ele sabe que isso te cansa, isso te enfraquece, isso te rouba a fé. Sabe uma frase que eu vi, uma frase não, um conceito que eu vi de um pastor, agora, essa semana, esses dias que eu cheguei, e que eu não tinha parado para pensar, uma das maneiras do diabo fazer você ficar mal com Deus é arrumar gente para atrapalhar a tua vida. Olha que profundidade. Uma das maneiras que o diabo encontrou de atrapalhar a sua vida com Deus é arrumar gente para complicar você. E é bíblico. Porque se você diz que ama a Deus e não ama teu irmão, sim ou não? Sim ou não? Então, às vezes, a gente tem uns gigantes que o diabo está deitando e rolando, mas a gente não para e fala, Deus, espera aí, tem coisa errada nesse negócio. Não lute causas que não são suas. Quem recebe essa palavra aí? Não lute causas que não são suas. E se Deus lhe mandar, você tem que ter uma clareza muito grande, que Deus está te chamando para essa batalha. Posso ouvir um amém? Ó, muitas lutas estão esperando você, que são suas. Então, a sua energia já tem um lugar para gastar. Quem está comigo?
Agora escute, uma outra chave. Você quer vencer gigante? Sim ou não? Então preste atenção nisso aqui. 1 Samuel 17, 28. Coloca aí. Olha só, 1 Samuel 17, 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. 29. Davi respondeu: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? E o 30. Ele então se virou para outro e fez a mesma pergunta. E os homens responderam-lhe como antes. Volta no 28. Deixa aí. Olha, o dos maiores gigantes, Davi começou a vencer aí. Se você olhar com os olhos espirituais, você vai ver que o gigante da carne é mínimo perto de um gigante emocional. Uma luta no braço dói infinitamente menos apanhar do que uma luta emocional. O irmão mais velho, até hoje, em qualquer sociedade do mundo, inclusive a do Brasil, ele tem aquele papel protetor da casa. É o cara que fica no lugar do pai. É o cara que assume a responsabilidade. Eu sou o irmão mais velho, eu sei o que é isso. Agora Davi está conversando com o irmão mais velho. Olha o nível de ataque emocional do irmão mais velho em Davi. Ficou irritado. Irritado com o quê, meu Deus? Eu fui trazer pão para vocês aqui. Segundo, e perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas? Ou seja, você deixou aquela porcaria do seu negócio lá para fazer o que aqui? E quando acha que não dá mais, sei que você é presunçoso, seu coração é mau. Olha para você ver, você ser julgado por uma coisa que você não é. Irmão, tem muitas pessoas que ali, sabe o que ele fazia? Vou embora para casa. Talvez o seu maior gigante seja enfrentar os irmãos mais velhos, que te julgam, que falam o que pensam, porque pensar todo mundo tem direito. O que você não pode é acreditar no pensamento dele. Sabe por quê? Coloca o versículo 29. Aqui está a virada. Davi respondeu: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Gente, quando você para no versículo 29, a impressão que dá é que Davi está desistindo. Eu não sei se você está tentando falar com uma pessoa e a pessoa está jogando na sua cara coisa que ela pensa. Só que Davi está dando uma oportunidade para o irmão mais velho ser gente. Sabe por quê? Porque o versículo 30 mostra que Davi venceu o gigante. Então ele se virou para outro e fez a mesma pergunta. Meu irmão, não importa, infelizmente, se você parar naquele que não torce por você, naquele que não quer ajudar você, naquele que não honra você, naquele que não ama você, você não vai encontrar outros que vão te ajudar a cumprir o propósito de Deus, de vencer o gigante que se levantou diante de você. Talvez você está esperando em alguém para matar aquele gigante, mas tem outros que não tem nome. Não tem nome. É alguém estratégico que Deus colocou. Davi, ele acostumou com Deus fazer isso na vida dele. Porque esse cara fica lá, 30 e poucos anos de idade, ele vai atrás, lembra de Ziclag? Ele vai atrás, o que tem lá? Tem um egípcio caído, machucado, largado e abandonado, que também não tem nome. Só que aquele cara dá o caminho para Davi chegar. Davi já tinha sido curado nessas coisas. Não quer me ajudar? É meu irmão mais velho? Deveria ter um outro papel?
problema dele, porque talvez o irmão mais velho está vendo que Davi tem uma palavra, que Davi tem uma promessa, e ia pegar mal para ele ver Davi vencendo uma luta que ele não venceu. Por isso, meu irmão, não aguenta firme, tanque cheio. Não é todo mundo que vai torcer por você, mas não importa. O que importa é que Deus te abençoou. E se Deus te abençoou, goste A, goste B, queira o diabo, não queira o diabo, não interessa. Os planos de Deus na tua vida não podem ser frustrados. Aleluia! Aleluia! Eu vou para outro, irmão. Talvez você está aí frustrado, porque não sei quem não me ajudou, não sei quem, não sei que, e tal. Ah, irmão, esse gigante é terrível. É o gigante que ataca a alma da gente. Talvez o seu gigante é esse, é as emoções, esse é o seu gigante. E Satanás vai levantar sempre pessoas para atacar as nossas emoções. Por isso, tantos problemas emocionais hoje em dia. É uma sociedade ansiosa, egoísta e que faz tudo por si só. E se isso gerar ter que ferir alguém, que fira. Se isso gerar... Esse dia eu vi uma discussão e eu tive que ceder um pouquinho mesmo. Não foi discussão comigo, eu estava vendo... gosto de assistir uns podcasts. Ele falou assim: nem todo sucesso veio da ética. Pô, e aquilo ali deu um bafafá. Nem todo sucesso veio da ética. E ali a discussão. E infelizmente, no final desse podcast, eu falei: é verdade. Nem todo sucesso veio da ética, mas teve sucesso. Como é que você me explica isso? Nem todo sucesso veio de uma integridade, mas teve sucesso. Como é que você me explica isso? Por isso que eu vi essa frase em 2003, no Rio de Janeiro. Pastor Jeremias Pereira, na igreja do pastor Marco Antônio, pregando sobre Geazi, ele disse uma frase: nem tudo que encanta aos homens agrada a Deus. Olha quanto tempo faz. Eu lembro o dia, eu lembro a hora, eu lembro o local, eu lembro a mensagem. Nem tudo que encanta aos homens agrada a Deus. Eu vi agora de tarde um grupo de pessoas envolvido nas corrupções tomaram um uísque de $600 mil. Alguém viu? $600 mil. Uma garrafa de uísque. Pesquisa na internet quem tomou. Sucesso. Meu amado, nós servimos a um Deus que é justo. Nós servimos a um Deus que é fiel. Nós servimos a um Deus que os olhos dele estão em todo lugar e que ouvem o que você não ouve e o que eu não ouço, que vê o que eu não vejo e o que você não vê, que sabe o que eu não sei e o que você não sabe. Então confie quando ele preparar os caminhos no deserto para você. Quem está aqui, diga amém. Esse gigante precisa ser destruído, arrancado. Quem sabe seu gigante é a sua emoção que foi marcada por palavras, por ações de pessoas que você não esperava. Essa palavra foi do irmão mais velho. Você tem um coração mau. Cara, você para falar isso para alguém, ou essa pessoa realmente tem um coração mau, ou você está muito podre, sim ou não? Não tem terceira opção. Ou essa pessoa é má, você tem um coração muito mau, ou você é muito podre para sujar um coração bom com essa fala maligna. Você tem um coração mau, eu conheço as suas intenções.
Você veio aqui para ver a batalha. Ele foi lá para levar pão para os irmãos torrados, grãos torrados, e levar queijo para os oficiais. Ele não foi lá porque ele quis, não. Ele estava lá pastoreando, o pai dele chamou ele. Jessé chamou ele: Davi, vem cá, leva esses grãos torrados para os seus irmãos e leva esses 10 queijos para os oficiais. Foi por isso que ele foi lá. As pessoas que não sabem o contexto, as pessoas que não sabem a realidade da coisa. Ah, meu amado, talvez você está lutando com um gigante dele. Esse gigante não é para você lutar, não. Esse gigante é para você virar as costas, porque Deus está preparando outro caminho para você. Ah, receba essa palavra em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor aí. Só para fechar, lembra de Ana? Ana estava chorando. O profeta falou: sua bêbada, sai daqui. Aqui não é lugar de gente bêbada, não. Ela falou: não estou chorando, não, meu amado. Eu estou sofrendo. Eu não estou bêbada, não. Eu estou sofrendo. O profeta ficou tão sem graça, falou: daqui a 1 ano darás luz ao teu filho. Foi no susto. Ele ficou sem graça, falou: melhor que eu tenho acabar com esse negócio. Daqui a 1 ano darás luz ao teu filho. Mas o que ele tinha falado? Ele não estava profetizando. Ele não estava sendo usado por Deus, não. Ele estava vendo uma coisa com os olhos da carne. Ô querida, por favor, você está atrapalhando o culto. Aqui não pode ficar bêbado desse jeito, não. Vai tomar um cafezinho lá no fundo. Ela falou: meu senhor, eu não estou aqui bêbada, não. Eu estou só chorando, porque eu quero ter filho. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Jesus também passou por isso. Você é príncipe dos demônios, senão ele não expulsava demônio. O que Jesus falou? Uma casa dividida não subsiste. Se eu expulso demônio por demônio, está tudo certo então, irmão. Pelo amor de Deus. Ah, ele quer ser rei. Ele quer ser rei dos judeus. Não, não quero ser rei, não. Eu vim aqui para servir, gente. Não está entendendo? Você está vendo? Quem está aqui? É a famosa frase: você dando o seu melhor e alguém taxando de querer se aparecer para tirar o seu pior. Imagina ali os soldados, veja a cena. E o irmão mais velho falou: ô moleque, o que você está fazendo aqui? Todo mundo está do lado ali. Você é mau, rapaz. Você veio aqui encher a paciência da gente. Ainda jogou pessoas contra ele. É claro, meu irmão, cuidado com quem você ama e que fala de alguém. Porque pode ser uma visão dele. Guarda essa revelação. Cuidado quando alguém que você ama fala mal de alguém. Pode ser minha mulher. Se falar mal de alguém, eu falo: mas peraí, por que você está falando mal dela? Eu vou comprar briga com você, mas eu preciso saber direito. Eu não posso só simplesmente chegar em casa: ah, aquele rapaz do meu trabalho não presta. Aí agora então nós vamos orar e vamos para Deus matar ele. Não, por que ele não presta? O que ele te fez? Não, deixa eu entender, para eu sentir sua dor. Eu não estou desconfiando, mas deixa eu entender. Deixa eu me localizar aqui. Tem alguém aqui ou não? Está pegando a palavra de sabedoria aí ou não? Isso é palavra de sabedoria, irmão. Escute. Por isso, enfrente esse gigante. Nem todos torcerão por você. Para a gente fechar aqui. Poxa, voou a hora, hein? 1 Samuel 17, 33. E aqui a gente encerra. Vou falar mais sobre isso no decorrer dos dias. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar. Aí Davi fala: ó, eu vou lutar contra esse gigante. O que vai ganhar? Ah, vai casar com a filha do rei, vai ter isenção de imposto, papapá. Eu vou lutar contra esse cara. Aí Saul responde: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá
e que o Senhor esteja com você. Aqui temos chaves extraordinárias, eu não vou entrar no profundo, mas eu quero deixá-las aqui para a gente orar. Não importa o que você faça, sempre terão seus pensamentos, sempre terão pessoas com seus pensamentos a seu respeito. Você é pequeno, você não dá, você não tem capacidade, olha o gigante, ele foi treinado, a vida inteira dele foi isso. Esse lugar aí não é para você não. Tem um sonho um pouco menor, sempre vai ter isso. Se você depender de vencer seu gigante com base no que outros pensam, você não vai sair da cama. E vai ficar lá. Porque você está dependendo de alguém pensar alguma coisa de você. É muito bem-vindo alguém acreditar em você. Isso ajuda muito. É muito bem-vindo um elogio. Eu, pelo menos, gosto de elogio. É muito bem-vindo. Mas se você depender disso para cumprir seu propósito, você vai ficar deitadinho na cama. Vão te medir ou pelo passado ou pelo presente. É isso aí. Vão te medir ou pelo passado ou pelo presente. Nunca pelo seu futuro. Porque eles não veem o seu futuro. Quando é que Davi foi ungido rei de Israel? Com 15 para 17 anos. Ninguém via futuro nele. Quando é que ele assumiu o trono? Com mais de 30. Preste atenção nisso. Não se preocupe com quem não vê o seu futuro. Creia que Deus está te esperando no seu futuro. Você pode dar um aplauso, ficar de pé? E para fechar aqui, ó. Busque na memória suas vitórias. Se você buscar suas derrotas, sua memória cauteriza o seu futuro. E eu posso dar aula nisso. Nunca imaginei ficar aprisionado no passado. Mas aprendi. Todo mundo pode cair nessa armadilha. Sair é o grande desafio. Quem está aqui? Quem está aqui? Todo mundo cair na armadilha de ficar preso no passado. Mas não adianta. Tem que sair dali. Porque ali nada acontece. Você tentou um negócio, deu ruim. Ali nada acontece. Você tentou um casamento, deu ruim. Ali nada acontece. Você tentou um ministério, deu ruim. Você tentou, deu ruim. Ali nada acontece. Eu vou me levantar. Eu vou melhorar. Eu vou rever alguma coisa. Eu vou perdoar quem tem que perdoar. Eu vou liberar quem tem que liberar. Eu não vou carregar ninguém na minha alma. Porque se eu carregar alguém na minha alma, eu não consigo andar. Eu não vou nem entrar hoje, agora, aqui na armadura. Mas é carregar aquilo que não é teu. Pare de carregar o que não é teu. Porque o que é teu, você vai aguentar carregar. Cada um tome a sua. Então, se Jesus mandou cada um tomar a sua cruz, é porque a gente consegue andar com a nossa cruz. Se a gente não está conseguindo andar, é porque estamos com a cruz errada. É bíblico. Eu não estou conseguindo nem andar. Então, vê se você não está com a cruz errada. Vê se você não está querendo o que não é para você. Vê se você não está perdendo foco. Quem está aqui, diga amém. Nós vamos cantar uma canção e depois eu quero orar por você.